esses dois versículos que nós lemos, eles resumem, né, qual é o significado, o porquê de toda a cristandade ao redor do mundo separar esse domingo, né, que chamamos de domingo da Páscoa, domingo da ressurreição, como uma das datas, se não a data mais importante do Evangelho. Eu vou ler novamente aqui. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Fale comigo essa parte. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E o restante, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, o que nós cremos, o que nós pregamos, o que nós falamos e o que nós vivemos não é tirado da nossa cabeça, de um livro de história, não é tirado de uma ficção, de um filme, de um cinema. Não, irmãos, é aquilo que as Escrituras registram, e é por isso que nós cremos. E domingo de manhã, eu vou só resumir rapidinho aqui, nós falamos que este domingo não é um domingo como outro qualquer. Domingo já é um dia diferente para todos nós, até para quem não é religioso, irmãos. O domingo é o dia de estar com a família, é o dia para muitos de lazer, para muitos é um dia de descanso, né? É um dia em que normalmente as pessoas não estão trabalhando secularmente, normalmente, irmãos, né? O pessoal mais antigo aí sabe que poucas atividades profissionais abriam no domingo, pouquíssimas. Você é do tempo que supermercado e comércio fechava no domingo? Quem é aqui, irmãos? Né? Hoje não. Antigamente só quem trabalhava no domingo, né? E a pessoa quando se convertia ou se tornava membro de uma igreja e que às vezes não podia ir no domingo, ou a pessoa era um policial, né, que trabalhava de escala, ou enfermeiro, ou médico, né? Porque demais profissões dificilmente a pessoa estaria trabalhando no domingo. Hoje não, né? Tirando as questões das repartições públicas de modo geral, mas há muitas outras atividades trabalham no domingo, e não estou dizendo que isso é ruim não, né? Porque isso gera emprego, né? Isso movimenta a economia, mas o que eu estou dizendo, irmãos, é que o domingo sempre foi um dia diferente, só que o domingo da Páscoa é um domingo muito especial para nós, irmãos, porque como nós lemos aqui, foi no primeiro dia da semana que Cristo ressuscitou, né? Primeiro dia da semana, aquelas mulheres foram no sepulcro e não encontraram, e ouviu-se a voz do anjo dizendo: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, Jesus ressuscitou. Amém, irmãos? E é por isso que nós valorizamos. E eu falei de manhã, irmãos, que a partir da morte e da ressurreição de Jesus, nós temos uma mudança de entendimento e de paradigma também com relação à cruz, porque até então a cruz, irmãos, ou a crucificação, né, era um tipo de morte reservada para os piores elementos da sociedade, principalmente os escravos, infelizmente, né, e também os inimigos de Roma. O cidadão romano, ele não poderia, né, ser crucificado. Tinha algumas vantagens, né, mas os inimigos, os escravos, né, rebeldes e que fugiam, infelizmente eles eram colocados numa cruz. E quando Jesus ele é colocado na cruz, irmãos, hoje nós olhamos para a cruz de uma maneira diferente. Eu falei de manhã, eu vou repetir aqui, que a cruz, eu não diria que é um símbolo do cristianismo. É um símbolo, sim, né? Mas não é o principal símbolo do cristianismo, porque uma pessoa ela pode ter uma cruz no pescoço, pendurado, ela pode ter uma cruz de ouro, de prata, de bronze, ela pode ter uma cruz cravejada de pedras preciosas, mas pode não viver aquilo que aquela que é a mensagem da cruz. Mas pastor, qual é? Porque o símbolo seria algo visível, né, para representar algo invisível, algo, vamos dizer, subjetivo, não é? E, como eu falei, o peixe também é uma representação dos seguidores de Cristo. O Shi-Ho, que são as duas letras do alfabeto grego, né, que as iniciais de Cristo, também representa, né, em algumas comunidades cristãs,
que aquele povo ali é cristão, que segue o cristianismo, mas o principal símbolo do cristianismo, irmãos, sabe qual é? Eu falei de manhã, é o amor. Nisto vos conhecerão todos que sois meus discípulos, ou seja, cristãos, se tiveres amor uns para com os outros. Mas a partir da morte de Jesus na cruz, a humanidade passou a olhar a cruz de uma forma diferente, porque só os bandidos, só os marginais, só aqueles que estavam à margem da lei que eram colocados na cruz porque eles tinham praticado algo de mal, algo de ruim. E agora um homem justo, um homem sem pecado, o homem perfeito era levado à cruz. Então a cruz passou a ser vista de uma forma diferente. E o túmulo também, irmãos. O túmulo, antes da ressurreição, o túmulo era encarado como o capítulo final de tudo. De tudo, irmãos. E o cemitério, os cemitérios, pode ser um cemitério como um jardim bonito, como aqui o de Paciência, onde até as noivas vão lá tirar foto, irmãos. Sabia disso? Isso foi me dito por alguém lá de dentro. Alguém já conhece alguma noiva que foi tirar foto? Eu não vou perguntar se você, como noiva, já foi lá tirar foto, porque eu não faria isso, Mas eu fiquei, assim, muito surpreso quando alguém da administração lá do cemitério me falou que até noivas vão fazer o seu ensaio fotográfico no cemitério Jardim da Saudade e Paciência. Se você está admirado, eu também estou. Você pode falar comigo assim: tem misericórdia, Senhor? O cemitério é bonito, Jardim da Saudade. Pode não ser tão bonito como os cemitérios comuns. O cemitério de Campo Grande, eu passo lá sempre, vindo para a igreja. Então fizeram uma obra lá, uma reforma, tiraram aquele muro fechado, e colocaram tipo de umas grades, acho que de alumínio. Então a gente passa lá e contempla aqueles túmulos todos. Eu não sei qual é o efeito psicológico, se tem algum efeito psicológico, se tem alguma razão para eles terem feito isso, ou se foi apenas uma questão estética, Mas ao passar por ali, irmãos, é uma mania que eu tenho, não tem como dar uma olhadinha e ver aqueles túmulos, jazigos. Numa subida assim, você perde quase de vista, ver tantos jazigos, tantos túmulos, sem contar as gavetas que estão na parede. E o cemitério é o símbolo, irmãos, não só da morte em si, mas de que a morte entrou, e a morte é uma invasão, na vida que Deus tem ou trouxe originalmente para o homem. Pode ser um cemitério caindo aos pedaços, como eu já fui em alguns, ou pode ser um cemitério esteticamente muito bonito, mas ali, nós encontramos morte. Mas a partir da ressurreição de Jesus, irmãos, nós passamos a entender que, segundo as Escrituras, o túmulo ali não é o capítulo final. A pessoa pode ter tido um sepultamento muito sofisticado, ou pode ter sido enterrado como indigente até. Não é o final, nem para um, nem para o outro. Nós temos aí a parábola do rico e do Lázaro que expressam isso. E por causa da ressurreição nós podemos entender, irmãos, que a morte, por mais que traga tristeza para nós, principalmente quando é de um ente querido, não é o ponto final. O túmulo não é o ponto final. E a pergunta que eu fiz de manhã e repito agora: e por que às vezes, irmãos, nós, mesmo entendendo o que eu estou falando aqui, que o túmulo, o sepulcro, não é mais o final, de tudo, não é mais o final da vida da pessoa, porque às vezes nós nos agarramos tanto a esse espaço de tempo que Deus nos permite viver aqui, porque ninguém quer partir, Aquela velha pergunta que eu sempre fiz aqui na igreja: quantos querem ir para o céu? Todos nós queremos. Amém, irmãos? Agora, quantos querem ir hoje? Ninguém. Por quê? Porque nos apegamos à vida, e tem que ser assim mesmo. Deus já colocou esse desejo da vida. Isso faz com que nós lutemos para preservar a nossa vida.
Tanto que quando uma pessoa está enferma, ou sabe, chega no estado em que quer tirar a própria vida, não é algo natural do ser humano, é algo que foge ao curso normal da vida da pessoa. Mas nós, às vezes, nos agarramos tanto, irmãos, e demasiadamente, sem nos preocuparmos com o que vai acontecer depois. E quando nós lidamos com o túmulo ou barra morte, irmãos, e o que acontece depois da morte, quando nós cremos que há vida após a morte, que há vida em Cristo Jesus, então nós passamos a tirar o foco, né, do nosso esforço dessas coisas materiais, passamos a olhar mais para o que virá depois. Depois da morte e da ressurreição, irmãos, não só a cruz passou a ter um significado diferente, não só o túmulo passou a ter um significado diferente, mas a vida também passou a ter um significado diferente, irmãos. A própria vida. Jesus falou lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E mesmo que a vida seja cheia de dores, e irmãos, mesmo que haja tantas incertezas, mesmo que haja tanta tribulação, quando nós passamos a entender o significado da vida, nós conseguimos superar tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo, irmãos. Estou correndo um pouquinho, tá bom, irmãos? Mas além da transformação da cruz, do túmulo e da vida, tem também a transformação da perspectiva da própria morte. Antes da ressurreição, a morte era o fim. Hoje nós conseguimos olhar, irmãos, né, a gente que estuda um pouquinho mais, se aprofunda um pouquinho mais na teologia, como é que era a questão da morte no Velho Testamento? Porque no Velho Testamento, Jesus não tinha se revelado ainda, né? Essa palavra salvação, do jeito que nós conhecemos hoje, não era aplicada, né? Tem alguns textos até um pouco difíceis de nós entendermos, mas o que nós precisamos saber, irmãos, é que todo o Velho Testamento aponta para Cristo, todo o Velho Testamento aponta para a cruz. Quando Adão e Eva, eles desobedeceram, comeram do fruto e foram expulsos do jardim e fizeram roupas, né, de figueira para eles, porque perceberam que estavam nus. Então o Senhor, né, cobriu a nudez deles com a pele de animal. Ali foi o primeiro sangue derramado para cobrir a nudez ou o pecado do homem. E logo depois, em Gênesis 3,15, existe um versículo que é chamado de proto-evangelho, a primeira referência a Jesus, onde diz que o descendente da mulher seria ferido, mas esmagaria a cabeça da serpente. É um versículo assim, parece perdido ali em Gênesis, e quando nós estudarmos Gênesis, né, vai ser falado sobre isso. Gênesis 3,15, guarde esse versículo, o descendente da mulher seria ferido, mas no calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Esse versículo fala, irmãos, no sentido, eu poderia dizer que é uma metáfora, poderia dizer que é uma analogia, poderia dizer que é no sentido figurado, mas eu prefiro dizer que é um versículo profético, falando que o descendente da mulher, Jesus, que nasceu da Virgem Maria, né, uma mulher separada, bem-aventurada, o descendente dela, ao morrer na cruz, é como se ele estivesse sendo vencido, derrotado, picado, entre aspas, pela serpente venenosa, e como se fosse o fim. Mas ao morrer na cruz, ao derramar seu sangue, diz a palavra de Deus que Jesus expôs Satanás à vergonha e a cédula, né? Algumas versões dizem cédula, outras dizem o escrito, é como se fosse uma promissória impagável, né, que nós estávamos devendo. Jesus foi, rasgou e pagou, e hoje nós não temos mais dívida com o pecado, amém, irmãos? Nem com Satanás, nós somos livres em Cristo Jesus.
Exatamente, o descendente da mulher, Jesus, né, foi ferido na cruz, mas ao ser ferido, ele esmagou a cabeça da serpente, e uma serpente, ela morre quando é esmagada, né, a sua cabeça. O diabo ainda está por aí aprontando, está, irmãos, mas completamente derrotado. O diabo não tem mais domínio sobre a vida do crente. Se você tem Jesus, se você já foi lavado, remido pelo sangue de Cristo, você pode passar por tantas tribulações, mas você não pode ser tocado, né, pelas hostes malignas de Satanás, porque você é coberto pelo sangue do Cordeiro. E por isso, né, a morte passou a ser encarada de uma forma diferente, irmãos. Antes da ressurreição, a morte era o ponto final. Antes da ressurreição, tudo que poderíamos fazer é lamentar com aqueles que não têm esperança. Eu falei de manhã e vou repetir, né? Já falei essa expressão várias vezes. No dia, se não me engano, 17, domingo, se eu não estou enganado, 17 de fevereiro, né? Um dia antes ou 2 dias antes morreu o Bento, né? O nosso sobrinho, uma criança que nasceu com problema de saúde. E como a igreja orou, irmãos? Não só a nossa igreja, os pais, né? A minha sobrinha, Carol, e seu marido Spence, né? Um nome bonito, jovens, 20 e poucos anos, ela filha do irmão da Nete. E crentes, sabe, desde a adolescência, foram membros durante um tempo da Igreja Batista Monte Oreb, depois mudaram para outra igreja lá no bairro do Magali, e, sabe, trabalhando na obra, fazendo evangelismo e divulgando. Isso me dava uma alegria muito grande. Quando a família se reunia, ela estava lá com o marido, e o marido também fazendo um seminário, e já pregando e tal. E quando, num dos encontros familiares, ela ainda grávida, né, eu falei, olha, quando nascer, vamos lá na Nova Vida para apresentar, né? Ela tem a igreja dela, mas eu falei que ia trazer aqui. Não deu tempo de trazer aqui. Nasceu com um probleminha, teve várias situações, intercorrências, né? Situações complicadas, e veio a falecer. E eu vi o amor daqueles pais, irmãos, para com aquela criança. O nome é Bento. Quem sabe o que significa Bento? Alguém sabe? A palavra Bento, ninguém sabe? Deve ter alguém pensando assim, pastor, o Bento que eu conheço é o Papa. Não, é isso não. Bento é bendito, irmãos. Bento é o quê? Abençoado. E aquela criança nasceu bendita, nasceu abençoada, foi amada por seus pais, por seus avós, por seus tios. Eu fui visitá-lo lá no hospital, acho que foi na Glória, o Largo do Machado, né? E orei, sabe, peguei no colo, tirei foto. A gente estava crendo que um dia essa criança estaria curada, estaria aqui sendo apresentada, ia correr com os priminhos, né? Tantos primos agora que tem, já tem muitos e agora tem mais, mas veio a falecer. Dia 16 ou 17, acho que 16 de fevereiro, né? No mesmo dia que ele estava sendo sepultado, num domingo, pastor João Dias, né? Eu não tinha mais quase comunicação com ele, mas nos ajudou quando nós compramos aqui o nosso terreno, como advogado. O sogro dele fez o primeiro projeto aqui de arquitetura da nossa igreja. E ele faleceu com 70 ou 71 anos, mais ou menos, irmãos. Um homem de Deus também, né? Foi sepultado no mesmo domingo, se eu não me engano, 17 de fevereiro. Há 3 semanas eu estava sepultando a minha sogra, com 86 anos. Uma criança de 9 meses, um pastor de 72 anos, e a minha sogra com 86 anos. Quer dizer, não tem idade, irmãos. Só que a vida é muito curta aqui. Deus concede para uns um pouco mais, para outros, Deus tem outros propósitos que o nosso entendimento limitado não consegue alcançar. Não consegue, irmãos. A morte é algo tão forte, né? É algo tão forte, é um invasor tão poderoso, entre aspas, que foge completamente ao nosso entendimento. Uma vez eu vi um humorista que já faleceu, não vou falar o nome dele, morreu com acho que uns 80 e poucos anos, homem super inteligente.
rico, né, poderoso, intelectual, viajado, né, tinha programas humorísticos na televisão, e quando perguntaram a ele se ele tinha medo da morte, ele falou que não tinha medo, ele tinha pena de morrer, né, porque, segundo a visão dele, que ele não era um cristão, ao morrer, tudo que ele adquiriu, toda a sua capacidade intelectual, né, toda a sua cultura, todo o seu talento, automaticamente iriam se extinguir, porque a morte seria o fim, né? Esse é o entendimento daquelas pessoas que não têm Cristo, irmãos, né? Mas é um entendimento completamente errado, irmãos, porque após a ressurreição, tanto os que conheceram a Cristo após a ressurreição, e agora fechando o que eu falei ainda agora, quanto aqueles que não conheceram a Cristo, né, o Deus encarnado, mas que viveram uma vida temente a Deus no Velho Testamento, irmãos, esses também foram atingidos pela morte, pela ressurreição e pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Amém, irmãos? A morte de Jesus não influenciou, não cobriu só os pecados daqueles que viveram no seu tempo ou depois dele, mas também aqueles que foram tementes a Deus, porque Deus mais do que ninguém conhece o coração do homem. Amém? Muitos que dizem Senhor, Senhor, mas não conhecem o Senhor. E depois da ressurreição, a morte já não é o fim. E como diz a letra, e agora já estou quase terminando essa mensagem, como diz a letra daquela canção, não é? Tão linda, irmãos. Você pode falar comigo? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Pois eu bem sei, eu sei que a minha vida, ou que o meu futuro, né, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E assim, eu canto sempre essa música, né, quando eu estou ali em algum cerimonial fúnebre. É a música que eu canto, e canto aqui na igreja também, bonita, gosto dessa música. A segunda parte diz: e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sei que então terei vitória, verei na glória quem, irmãos? O meu Jesus, que vivo está. É isso que nós comemoramos hoje. Páscoa quer dizer ressurreição, Páscoa quer dizer renovação, Páscoa quer dizer vida eterna e vida com Deus. Paulo escreveu, se eu não me engano a Nicole leu esse versículo, né? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Antes as coisas pareciam tão importantes, irmãos, mas agora elas se tornaram muito insignificantes, as coisas deste mundo. Antes o tempo era tão limitado, mas agora nós temos toda a eternidade. Antes a vida estava cheia de desespero, mas agora, né, a vida, irmãos, tem um propósito. A minha vida tem um propósito, a sua vida tem um propósito. Sabe qual é o propósito? Viver para glorificar a Deus, na vida, na morte, em todos os momentos que Deus nos permitir. Antes a morte era o fim, mas agora a morte é apenas o começo. Que Deus nos ajude a vivermos na expectativa da volta de Cristo, irmãos. Que Deus nos ajude a espalharmos essa tão grande mensagem enquanto Jesus não volta. Que Deus nos ajude a vivermos hoje na certeza que um dia estaremos na eternidade com Ele. Você pode dizer amém? Você quer estar na eternidade com Ele? Você precisa servi-lo hoje, conhecê-lo hoje, confessá-lo hoje. E é por isso que nós celebramos que a cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas o trono está ocupado por aquele que é o Rei, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos. Não precisa vir os músicos aqui não, mas eu quero que você, com os seus olhos fechados, nós vamos cantar a capela. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Porque Ele vive,
crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos meu. Cante do começo comigo. Deus enviou. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vamos cantar a segunda parte. E quando enfim, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei. Cante bem forte agora. Sei que então, sem medo então, mais forte ainda, terei vitória, a vitória da cruz, verei a vitória de Jesus, o meu Jesus que vivo está. Agora cante o coro, porque Ele vive, porque Ele... Creia, meu irmão, creia, minha irmã. Se você não entregou a sua vida a Jesus, não demore. Se você não passou pelas águas, não demore. Jesus está voltando. Jesus venceu a morte. Jesus está vivo. Jesus reina. E um dia voltará para buscar o seu povo, para levar a sua igreja. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos aplaudir o Senhor, nosso Senhor que está vivo.